Portanto, entrando aqui no capítulo 13, meus queridos amigos, olha só, a gente vai ter a visão, né, daquela besta que surge do mar. Então, ali João vai ver emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando a gente vê essa descrição que João faz aqui dessa besta, é quase a mesma descrição que a gente tem lá do dragão em Apocalipse 12, verso 3. Tá certo? É quase a mesma descrição. O que representa que esse poder que surge do mar, quem está por trás dele é o dragão. É o dragão que está direcionando as ações dessa besta que surge do mar. Tá certo? E aí ele vai ver no verso 2 que a besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso que a gente acabou de ver, né? A contrafação de Satanás querendo ocupar o lugar de Deus, do Pai. Então, quando a gente olha essa descrição aqui no verso 2, é interessante para a gente, porque esses elementos que são trazidos aqui para a gente, eles são os elementos lá de Daniel, capítulo 7, tá certo? Olha aqui, minha mãe querendo fazer a participação, dá um alô para ela aqui. Então, a gente vê essa menção lá no capítulo 7 de Daniel, tá certo? E a gente vê que esse ser, ele representa uma continuidade daquelas bestas de Daniel. Porque ele tem o quê? É semelhante ao leopardo, tem os pés de urso, a boca como leão, ele tem 10 chifres, que representa aquele quarto animal, tá certo? Então, essa besta que surge do mar, a menção que João faz aqui a todos esses elementos, é como se ela fosse uma continuidade daqueles poderes que a gente viu lá no capítulo 7 de Daniel. Tá certo? E quando a gente vê no capítulo 7 de Daniel, qual que é a continuidade daquela última besta? É o chifre pequeno. E o chifre pequeno representa quem? Roma papal. Tá certo? Então, quem é a besta que surge do mar? Roma papal. É ela que surge. E, porque além de ser uma continuidade daqueles grandes impérios, tá certo? Daqueles grandes poderes, olha o que a gente vai ter ainda mais aqui, ó. Ela tem o quê? Nomes de blasfêmia. Tá certo? E quando a gente fala em blasfêmia na Bíblia, o que é considerado blasfêmia? Você querer ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Nesses paralelos que a gente já fez aqui, a gente viu que a besta que surge do mar, que é Roma papal, ela quer tomar o lugar de quem? De Cristo. Tá certo? Ela imita Cristo. Ela imita tudo aquilo que Cristo fez, ela imita. E ela procura roubar o quê? Aquilo que é devido somente a Jesus. Então, quando fala que ela tem nomes de blasfêmia, se a gente for lá em Marcos, capítulo 2, versos 5 e 7, quem puder, por favor, encontrar esse texto pra gente, Marcos, capítulo 2, versos 5 e 7, e puder ler pra gente, por gentileza. E eu vou pedir para que vou pedir para minha irmãzinha aqui, encontrar já pra gente João 10, verso 33, tá bom? Então, quem encontrou Marcos 2, versos de 5 a 7, por favor, pode ler pra gente. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Amém. Obrigado, Felipe. Então a gente vê aqui que o que os fariseus consideram blasfêmia? Perdoar pecados, tá certo? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Cristo, sendo Deus, ele pode perdoar pecados. Só que a gente vê que o papado, ele também diz ter a prerrogativa de perdoar pecados. Tá certo? Confirmando aqui que a identidade dessa besta do mar é, de fato, o papado. Agora, por favor, Petinha, lê pra gente o 10:33. Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, olha aí, blasfêmia, o que é? Você querer ocupar o lugar de Deus, tá certo? E pelos paralelos que nós fizemos anteriormente, a gente vê que essa besta do mar, ela quer ocupar o lugar de quem? De Deus, de Cristo, tá certo? Ela tá querendo, tudo aquilo que Cristo faz, ela imita, mas ela busca adoração para ela. E aí depois a gente vê no verso 3 que ocorre o seguinte, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Tá certo? O que é esse golpe de morte? Se a gente lembrar do período da supremacia papal, que a gente viu lá em Daniel, aquele período de 1260 anos, onde ela dominou toda a Europa ali, tá certo? E todos os reis que subiam ao poder tinham que pedir a bênção para o Papa, etc. Eles só poderiam ficar ali se o Papa concordasse e tudo mais. Era um poder o quê? Político e religioso, tá certo? O papado ele acumulou poder político e religioso. Só que em um determinado momento da história, a gente vai ver que isso ocorre no final dos 1260 anos, ele perde esse poder político, tá certo? A Revolução Francesa, né, Napoleão manda ali o seu general Berthier, ele vai até o Vaticano e lá ele depõe o Papa, tá certo? E o Papa perde toda a sua autoridade secular. Naquele momento ali, ele não é só deposto, como ele é preso também, né? Ele fica preso. E ali, o papado, o que acontece? Ele perde esse poder que ele tinha. Ele perde essa influência que ele tinha. Então, em 1798, que é quando o Papa Pio VI ele é deposto e é preso, né? A besta do mar, ela tem o quê? Uma de suas cabeças golpeada de morte. Tá certo? E um ponto interessante que a gente diz o seguinte, né? Que essa besta ela tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças podem representar os impérios que perseguiram o povo de Deus, conforme a gente viu, né? Lá em Daniel 7, se a gente for ver cada uma daquelas bestas, se você somar as cabeças delas, vão dar 7, tá certo? Aqui, essa besta que surge do mar também, ela tem 7 cabeças, tá bom? E pode representar esses impérios que perseguiram o povo de Deus. Então, começando, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma papal, tá certo? 7. Então, essa cabeça aqui, que é a 7ª cabeça, o que acontece? Ela é golpeada de morte. Por quê? Roma papal perde o seu poder. Ela perde a sua influência que ela tinha política, religiosa. Tá certo? Mas o que o texto diz aqui pra gente no verso 3 é que essa ferida, ela, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. E o ponto que João usa aqui, ele tá usando o passado. Tá vendo? É como se ele estivesse já olhando lá na frente e falando, ó, a ferida que ela que ela recebeu, né? A perda dessa autoridade, uma hora vai ser o quê? Vai ser restabelecida. E quando ela for restabelecida, toda a terra vai o quê? Se maravilhar. E vai não somente se maravilhar, como vai seguir a besta. E adorarão o dragão. Ou seja, através da adoração dessa besta, quem que eles vão estar adorando na verdade? O dragão. Porque a gente vê que essa besta do mar, ela é igual ao dragão, tá certo? Ela é semelhante ao dragão. E adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Lembra? Né? Miguel é quem é semelhante a Deus. A besta, ela diz aqui, quem é semelhante à besta? Tá certo? A oposição que ela está fazendo aqui. E quem pode lutar contra ela? Então, olha que coisa fantástica que a gente vê aqui, né? Que em determinado momento, aquele poder que eles haviam perdido vai ser restabelecido novamente. Tá certo? E aí a gente vê no verso 9 que foi dado a essa besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. De novo, aquele período que a gente viu, tá bom? E ela abriu a boca em blasfêmias, de novo aqui, blasfêmias, né? Sendo enfatizado, já 3 vezes é repetida a palavra blasfêmia, a gente viu que blasfêmia é querer tomar o lugar de Deus. E por último, né? Difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra lá de Daniel capítulo 8, verso 11, que o chifre pequeno, ele iria atingir, né? As estrelas do céu, ia deitar por terra o tabernáculo de Deus? A gente viu que esse chifre pequeno representava o quê? Roma papal, tá certo? Aqui a besta do mar, ela tem a mesma atitude. Ela difama o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Lembra que quando a gente fala da menção do tabernáculo, é o lugar onde Cristo é o sumo sacerdote, tá certo? O lugar onde ele intercede e faz mediação pelo seu povo. O que Roma papal faz? Exatamente a mesma coisa. Ela rouba aquilo que pertence a Cristo. Ela diz que ela pode ser a mediadora. Ela pode interceder, tá certo? Os seus santos, os seus sacerdotes, eles podem perdoar pecados e eles também podem fazer mediação pelo povo. Então, essa figura da besta do mar, cada vez mais fica clara que é Roma papal.
Tá certo? E aí depois no verso 7 é dito o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Novamente, né? Aspecto global. É algo que vai abarcar o mundo inteiro. E no verso 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Lembra que quando Apocalipse fala a respeito daqueles que habitam sobre a terra, geralmente ele está fazendo menção aos ímpios, tá certo? Aqueles que se opõem ao evangelho. E é por isso que eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, aquele que adorar a besta, aquele que adorar o papado, ele não vai ter o quê? O seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Lá em Apocalipse 3, verso 5, é uma promessa a uma das igrejas, a igreja de Sardes. Né? Cristo ali, ele promete que de nenhuma maneira vai tirar o nome do vencedor do livro da vida. Por último, diz o seguinte, no verso 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Lembra também lá das igrejas? Que sempre falava, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele faz novamente esse alerta. Se alguém leva para cativeiro o quê? Vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que João está querendo dizer com esse texto que está escrito aqui? Ele está dizendo que aqueles que vão ser perseguidos pela besta, eles não devem se opor. Tá certo? Não é lutando, não é guerreando, não é batendo de frente que você vai lidar com essa questão. Então, se alguém é levado para cativeiro, ou seja, se alguém se submete, tá certo? E é levado para cativeiro, lembre-se que aquele que leva para cativeiro, uma hora ele também vai para cativeiro. Aquele que mata com espada, ele também será morto à espada. Tá certo? A vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Então aqui é uma menção para que aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que vão enfrentar a besta, que eles não devem lutar com as mesmas armas. Porque o destino dela já está determinado. Tá certo? O destino dela já está determinado lá, junto com o dragão e com o falso profeta no Lago de Fogo. Então, vamos avançar agora para a besta que surge da terra. Tudo certo até aqui? Alguém quer fazer algum comentário no que a gente viu no surgimento aqui da besta do mar? A gente pode seguir em frente? Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.